Quando chegar todo mundo aí, sinaliza porque eu não estou Acho que vendo. todo mundo que tava já chegou, né? Felipe, Ranieri, Camila. Etan não lembro se ainda tava. O Itan tava, Tá bom. deve estar chegando. Bom, então vamos lá. Como eu disse, né, falei aqui várias vezes, o polimorfismo ele pode afetar a biodisponibilidade de fármacos. Mas a gente precisa ter atenção. Por quê? No caso de fármacos altamente solúveis, a existência desse fenômeno de polimorfismo ela não vai afetar a biodisponibilidade desses fármacos. Né? Como é o caso aí que o livro cita do metoprolol, né, que é um fármaco altamente solúvel e permeável. Ele é da classe 1 ali. Então, ele tem alta solubilidade e alta permeabilidade. Então, ele é um exemplo que o livro traz de que a existência do polimorfismo não vai afetar a biodisponibilidade desse fármaco. Por quê? Porque ele já é altamente solúvel, né? Ele já é altamente permeável. Então, o fato de eu ter ali polimorfos não afeta essa característica. O que não é verdadeiro para fármacos, por exemplo, de classe 2 ou 4, que a gente vai ver que o polimorfismo vai ter forte influência sobre a solubilidade, por sua vez, na biodisponibilidade. E aí é o que está escrito aqui. No entanto, né, quando a gente fala de fármacos fracamente solúveis, como a espirolactona, que possui ali 6 formas polimórficas, a presença desses polimorfos eles devem ser rigorosamente controlados, de forma a garantir a biodisponibilidade, de forma a garantir que a biodisponibilidade desse fármaco não seja alterada. E aí a gente tem aqui o exemplo lá aqui é o clorafenicol, né, que é um outro fármaco que tem bastante polimorfismo caracterizado aí na literatura. A gente tem diferentes formas cristalinas desse clorafenicol e a gente observa que essas diferentes formas me geram curvas de biodisponibilidade também com perfis diferentes, mostrando que há uma influência direta aí na minha absorção e dissolução desse fármaco. E aí a gente precisa ter cuidado e acompanhar isso de perto, porque inclusive ele vai ter polimorfos que vão ser mais facilmente degradados no meio ali de dissolução, né, no trato gastrointestinal do que outros, tá? E por outro lado, a gente tem aí os exemplos das penicilinas, que a gente inclusive lança a mão desses polimorfismos, né, a forma cristalina, a forma amorfa, para que a gente controle justamente a liberação dessas insulinas e tenha aquelas características de uma insulina de rápida ação, de média ação e de longa ação, tá? E aí muitas substâncias vão apresentar polimorfismo. E aí o livro cita ali algumas classes, né? Os esteroides, é muito comum a gente ver esse fenômeno de polimorfismo, as sulfonamidas, os barbitúricos e a novobiocina. E aí quais são as técnicas que a gente vai utilizar para avaliação desse cristal? Normalmente são técnicas, né, para determinação da estrutura cristalina. Aí a gente tem ali como exemplo a difração de raio-x, técnicas classificadas como termoanalíticas, que aí a gente vai ter a calorimetria exploratória diferencial, a análise térmica diferencial, a termomicroscopia, a termogravimetria, as técnicas espectroscópicas, que a gente já até discutiu nas aulas de controle, mas que também vão ter utilidade para a gente investigar esses polimorfos, né, que são o infravermelho, o Raman e a ressonância magnética nuclear. E as técnicas para caracterização morfológica, entre elas a microscopia óptica, eletrônica de varredura, e a microscopia hot stage, que é uma microscopia com aquecimento. E, finalmente, as técnicas para avaliação de desempenho, que a mais comum delas é a dissolução intrínseca, que tem lá até descrito na farmacopeia e que ela se aplica muito nessa etapa de avaliação aí de pré-formulação para fármacos que têm aí polimorfismo. E aí, gente, por que eu separei aqui em quadrinhos? Porque é importante vocês saberem o que cada técnica avalia. Então, por exemplo, técnicas para determinar a estrutura cristalina. Se na minha questão ele se referia à determinação de estrutura cristalina de um sólido, eu preciso pensar automaticamente em difração de raio-x.
Agora, se ele se refere a técnicas termoanalíticas, então eu vou pensar em uma microscopia com aquecimento, que é a termomicroscopia. Eu vou pensar em calorimetria diferencial exploratória. Vou pensar em análise térmica, termogravimetria. Técnicas espectroscópicas são aquelas que vão usar lá o espectro da luz. Então, vou pensar em infravermelho e na ressonância magnética nuclear. E, por sua vez, característica morfológica, eu estou falando de microscopia, seja ela ótica ou eletrônica, ou com aquecimento ou sem aquecimento. E, finalmente, para avaliação de desempenho, de como vai ser desempenho no sentido de que vai prever o comportamento daquele sólido ou simulando um organismo. É a dissolução intrínseca. Tudo bem? Tá claro essas caixinhas para vocês? Então, assim, é bom ter essas caixinhas na cabeça, porque pode vir uma questão abordando alguns aspectos relacionados a essas técnicas. E aí tem uma questão aqui até do Exército de 2015. Um importante fator na formulação é a forma cristalina ou amorfa do fármaco. Apresentações polimórficas geralmente exibem diferentes propriedades físico-químicas, incluindo ponto de fusão e solubilidade. Beleza, até aí morreu Neves, literalmente, porque é tudo que a gente já falou. Com relação ao polimorfismo, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A, a gente está procurando um erro. A apresentação amorfa, aquela sem forma, de um composto, é sempre menos solúvel do que a forma cristalina correspondente? Errado, né, gente? É esse o gabarito, né? Mas vamos ler ali as demais. Letra B. A caracterização da estrutura cristalina dos polimorfos e das formas solvatadas é uma etapa fundamental da pré-formulação. Com certeza, é tudo que a gente falou até agora. Letra C. Alterações nas características do cristal interferem na biodisponibilidade e na estabilidade química e física do fármaco, além de ter implicações importantes na preparação da forma farmacêutica. Está corretinho. Letra D. Inúmeras técnicas são usadas para determinar as propriedades do cristal. As mais amplamente empregadas são a microscopia hot state, que vai caracterizar morfologicamente, né, uma microscopia com aquecimento. A análise térmica, sim, que vai me dar ali, vai me falar acerca de algumas propriedades, entalpia, né, ponto de fusão. A espectroscopia no infravermelho e a difração de raio-x. Por que a espectroscopia no infravermelho? Porque a depender da organização desse cristal, eu vou ter formas diferentes de absorver essa radiação ali na região do infravermelho. Então, vai gerar aqueles sinais lá nos espectros diferentes. Então, vou ter sinais mais bem definidos, menos definidos, maiores, menores, né, em outras regiões, enfim. Ok? Porque isso vai influenciar ali a forma como é a mobilidade ali das ligações das minhas moléculas que vão estar envolvidas com a interação dessa luz infravermelha. Tá claro? E a difração de raio-x, a técnica, né, que a gente falou bem rapidamente, é a capacidade desse cristal de difratar a luz. E aí, o que a gente vai ter? A depender da disposição desse cristal, ela vai ter uma difração diferente, um ângulo ali de difração diferente. E aí é isso que a gente avalia e mede nessa técnica, por isso ela também vai ser importante para a gente caracterizar ali a estrutura cristalina. Tudo bem? Tá claro, gente? Outra questão do Exército. E essa questão que me motivou a trazer essas caixinhas aqui para vocês. Porque, apesar de não serem questões feitas pela VUNESP, eu acho que é completamente viável a VUNESP cobrar alguma coisa nesse sentido. Tá? Ainda mais que elas gostam aí desses capítulos iniciais do livro do ANSI. Então, vamos ler ali. Polimorfismo é a habilidade de um fármaco existir em duas ou mais formas com diferentes conformações moleculares. Os desvios de qualidade do polimorfismo podem trazer graves consequências ao setor farmacêutico. Portanto, é importante caracterizar o estado sólido das substâncias da melhor forma possível. Isso implica em utilização de uma série de técnicas de forma adequada e integrada.
Essas técnicas analíticas podem ser classificadas em 5 listadas abaixo. O grupo 1, que são as técnicas para determinação da estrutura cristalina. O grupo 2, que são técnicas termoanalíticas. O grupo 3, que são técnicas espectroscópicas. O grupo 4, que são técnicas para caracterização morfológica. E o grupo 5, que são técnicas para avaliação de desempenho. Considerando a tabela acima, identifique em qual grupo se classificam as seguintes técnicas analíticas. Então, vamos lá. Técnica 1, microscopia óptica e eletrônica de varredura. Se classifica em qual grupo, gente? Fala aí. Qual grupo? Microscopia. Eu estou vendo o quê? No grupo 4, né? Técnicas para caracterização morfológica. Então, a técnica 1, grupo 4. Eu fico entre A e letra C. Técnica 2, ressonância magnética nuclear do estado sólido. É uma técnica espectroscópica. Então, do grupo 3. Acabou, já matei. Meu gabarito é letra C. E, finalmente, a difração de raio-x é uma técnica que vai determinar a estrutura cristalina, que é a do grupo 1 aqui, que ele classifica. Então, o gabarito, letra C. Alguma dúvida, gente? Então, por conta de questões, né, com esse perfil, que eu destaquei para vocês esses quadrinhos, tá? E que é importante vocês terem em mente. Olha como o polimorfismo cai de forma recorrente. Caiu em 2015, caiu em 2016, caiu novamente aqui outra questão em 16. Ó, considerando as características físico-químicas dos insumos, assinale a alternativa incorreta. Então, muito parecida com 2015, né? Letra A. A existência de polimorfismos não afeta a biodisponibilidade de fármacos altamente solúveis, tá certo? No caso do metoprolol, fármaco altamente solúvel e permeável, tá certinho. E o metoprolol, ele é tão específico assim, por quê? Porque ele quer saber se você leu a literatura. Lá, quando o cara fala, no capítulo de delineamento sobre polimorfismo, o exemplo que ele traz é o metoprolol. Então, assim, ele realmente é uma questão para quem leu o livro, porque para quem não leu, vai falar, tá errado. Claro que afeta a biodisponibilidade. Afeta, mas para fármacos altamente solúveis como o metoprolol não vai afetar, ok? Então tá correto. Letra B. Quanto menor o tamanho de partícula, maior a superfície de contato entre o sólido e o solvente, sendo que o conhecimento e o controle do tamanho de partícula são fundamentais para os casos de fármacos pouco solúveis. Tá certinho. Tá abordando um outro aspecto da pré-formulação, que é o tamanho de partícula, mas tudo que ele falou aí tá correto, ok? Letra C. Os enantiômeros enantiômeros, agora ele foi longe, né? Vamos resgatar lá a química. Quando a gente fala de enantiômero, a gente tem aquele RS, que são normalmente estruturas. Na verdade, eu vou ter um carbono quaternário quiral, que é isso? Com 4 ligantes diferentes. E aí, esses ligantes, a depender ali do peso molecular, eles vão fazer a rotação da luz polarizada, plano polarizada, para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí eu vou caracterizar o isômero R e o enantiômero R e o enantiômero S, tá? E aí, a depender se é R ou S, eu posso ter até propriedades farmacológicas diferentes. A gente tem um exemplo aí da talidomida, né? O exemplo que nos fez atentar para essa questão de existência de enantiômeros e a relevância de se estudar e caracterizar esses enantiômeros no contexto do delineamento de formas farmacêuticas, tá? Da farmácia. Então, os enantiômeros individuais de um fármaco racêmico, o que é a mistura racêmica? É a mistura em que eu tenho 50% do enantiômero R e 50% do enantiômero S. E, normalmente, essas misturas racêmicas, como eu tenho metade de cada um, ela não vai ter a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, são caracterizados por diferentes orientações espaciais, geralmente manifestam efeitos terapêuticos e reações adversas qualitativamente ou quantitativamente diferentes, em razão das exigências conformacionais implícitas
no processo de interação do fármaco com receptores específicos. Sem querer, né, eu já falei quase tudo que estava aí no item, e realmente isso é verdade. E letra D, que provavelmente é o nosso gabarito, né, com relação à solubilidade, a forma cristalina é mais solúvel que a forma amorfa? Não, gente, a forma amorfa é mais solúvel que a forma cristalina. Os solvatos e hidratos, apesar de formarem compostos com solventes, não são mais solúveis que as formas amorfas, né? Então, o que está errado aí é a primeira parte da questão, beleza? E aí, em 2018, caiu de novo mais uma questão relacionada a polimorfismo, né? Então, vou deixar essa questão aqui para vocês verem depois. 2020, novamente. 2021. Essa daqui vale a pena a gente conversar, porque ela fala de vários aspectos de pré-formulação, não apenas a questão do polimorfismo. Então, vamos falar dessa questãozinha aqui da VUNET. Assinale a alternativa correta sobre os estudos de pré-formulação de uma substância ativa em uma forma farmacêutica. Letra A. Fármacos líquidos são mais estáveis e fáceis de empregar em formulações de uso oral do que sólidos, em especial no preparo de comprimidos, que são formas farmacêuticas de maior aceitação no mercado. Gente, um fármaco líquido, ele nunca vai ser mais estável do que um sólido. Porque o líquido, a gente tem ali, provavelmente, água, né, que vai, por exemplo, gerar já ali uma instabilidade no que tange, por exemplo, a estabilidade microbiológica dessa formulação. Então, um fármaco líquido, ele jamais vai ser mais estável do que um fármaco sólido, né? Então, só por essa primeira parte aí, essa alternativa já poderia ser descartada. Letra B. A fotomicrografia. Lembra, o que é a fotomicrografia? É a fotografia que a gente obtém quando a gente está fazendo ali uma microscopia. Então, quando a gente faz microscopia, essas fotografias são chamadas de fotomicrografias. Então, a fotomicrografia das amostras de substância ativa fornece indicações do tamanho, a gente viu isso, estrutura do cristal, tá lá também, e distribuição granulométrica da matéria-prima, tá certinho. Partículas ovais ou esféricas vão fluir melhor do que aquelas em formato agulha, e tem processamento mais fácil. Tá tudo certo. E, gente, essa última parte é meio óbvio. O que flui melhor? O palito de dente ou a bolinha de gude? A bolinha de gude, ela rola muito mais facilmente. Então, do ponto de vista de processabilidade lá nas máquinas compressoras, o que tem formato esférico ou oval vai ter um fluxo muito mais superior do que, por exemplo, aqueles que têm formato agulha. Tudo bem? Então, essa alternativa é o nosso gabarito. Mas vamos ver as demais. A determinação da pressão de vapor é especialmente importante para fármacos que são administrados por meio de bombas de aerossol, e quanto maior for o tamanho, maior é a pressão de vapor. Aqui está correto, gente? O que está errado aqui? O final, né? Quanto menor o tamanho de partícula, maior a pressão de vapor, porque mais partículas naquela mesma área eu vou ter exercendo uma pressão dentro de um recipiente. Então, por isso, quanto menor esse tamanho, maior é a pressão de vapor. Gente, um segundo, eu vou só entregar um negócio aqui. Peraí. Oi, Tuíne. Oi, voltei. Então, o que está errado é justamente essa segunda parte aí da assertiva. Letra D. O abaixamento do ponto de fusão é uma medida que permite determinar o grau de pureza de uma substância na medida em que substâncias com alto ponto de fusão são afetadas em maior extensão do que aquelas com baixo ponto de fusão, pela adição de um segundo componente à amostra. Na verdade, assim, a gente não falou sobre isso, mas tem uma cápsula no livro lá do Ansel, nesse capítulo, que trata sobre essa questão do abaixamento do ponto de fusão. E aí o que faz essa alternativa estar errada é o fato de que as substâncias com alto ponto de fusão,
elas vão ser afetadas em menor extensão do que aquelas com baixo ponto de fusão, pela adição de um segundo componente na amostra. Tá? Então, é muito mais crítico essa questão de variação do ponto de fusão quando eu tenho substâncias com ponto de fusão mais baixo do que aquelas com ponto de fusão mais alto. Ok? Letra E. A determinação da forma do fármaco como cristalino, amorfo ou ainda polimórfico é muito importante, pois sabe-se que os fármacos em sua forma cristalina são sempre mais solúveis do que a sua forma amorfa? Não, são menos solúveis. Então, o gabarito ali, letra B. Vamos ver essa daqui também de 2023. Olha como ele gosta de polimorfismo, gente. Um fator importante em uma forma farmacêutica é a forma cristalina ou amorfa do fármaco. Assinale a alternativa correta em relação à forma do fármaco em uma formulação. Então, as apresentações polimórficas são raras? Não, né? A gente já viu que é bem comum. Letra B. A energia necessária para que uma molécula do fármaco escape de um cristal é muito menor do que a necessária para que ela escape do pó amorfo? Não, é o contrário. A apresentação amorfa de um composto é sempre menos solúvel do que a cristalina correspondente? Não, é mais solúvel. As alterações polimórficas podem afetar a formação de comprimidos em decorrência das mudanças nas propriedades de fluxo e compressão, entre outros? Tá certinho. E, finalmente, as alterações nas características dos cristais não costumam afetar biodisponibilidade e estabilidade? Costumam afetar, né, gente? Bom, vamos agora falar do ponto de fusão, que é outro parâmetro importante aí dentro desses estudos de pré-formulação. Então, o ponto de fusão, ele normalmente, né, é um parâmetro aí que a gente avalia para determinar pureza, como eu disse anteriormente. Então, uma substância pura, ela apresenta um ponto de fusão bem característico ou uma faixa bem definida. E caso ela não esteja pura, né, a gente vai exibir aí, ela vai exibir aí uma faixa mais ampla ou mudança até nesse ponto de fusão. E esse fenômeno ele vai ser comumente utilizado para a gente determinar a pureza desse fármaco. Tá? Em alguns casos, a gente também pode analisar as variações do ponto de fusão do fármaco para verificar a compatibilidade aí desse fármaco com o recipiente na forma farmacêutica final. Outro aspecto importante é quando esse fármaco ele se apresenta em estados, quando ele forma aqueles pseudopolimorfos, né, que podem ali estar no seu estado anidro ou hidratados, se a gente está falando de formar ali um solvato com água. Então, os anidros vão ser aqueles sólidos que eu tenho apenas o fármaco na estrutura cristalina, enquanto os solvatos vão ser sólidos com algum solvente. Quando esse solvente é a água, a gente vai chamar de hidrato, mas não necessariamente é a água, tá? E aí, por que eu estou fazendo essa diferenciação e por que é importante a gente avaliar também essa questão do estado de hidratação da molécula durante o estudo de pré-formulação? Porque o estado de hidratação dessa molécula ela vai afetar diretamente a solubilidade e, por sua vez, a absorção desse fármaco. Em geral, a forma anidra de um fármaco, ou seja, que a gente não tem solvente, ela é mais solúvel do que a forma hidratada. E aí a gente pensa que, para a gente não errar isso, a gente pode pensar o seguinte: aquele que está sem água, ele está ávido por água, né? Ele não tem nenhuma aguinha ali, nenhum solvente ali para ajudar nessa solvatação. Então, ele está muito mais ávido pela água do que, por exemplo, aquele que já tem ali a água na estrutura. E, além disso, esses que estão na forma de hidratos ou de combinados com outros solventes orgânicos, eu vou ter uma estrutura muito mais rígida, que vai requerer muito mais energia para que o meu fármaco saia dali e vá ali para o meu solvente-alvo. Então, o grau de hidratação, né, quanto mais hidratada uma molécula menor, mais difícil é a solubilidade. E aí, por outro lado, né, se ela é anidra, portanto, ela vai ser muito mais solúvel. Tudo bem? Então, geralmente, quanto maior o grau de solvatação de um cristal,
menor é a solubilidade, menor a velocidade de solução desse fármaco. E aí a gente tem como exemplo aqui a ampicilina, né, que na sua forma anidra, ela tem esse comportamento aqui, em termos de dissolução, aqui é tempo vezes versus concentração dissolvida, e na forma hidratada, a gente percebe que, olha, a dissolução é muito menor, né? Se a gente pegar aqui o mesmo tempo de 5 minutos e avaliar, a gente tem quase que o dobro do percentual aqui dissolvido na forma anidra em relação à forma hidratada. E aí, gente, por que eu trouxe esses gráficos também? Porque a VUNESP, ela gosta de gráfico. E ela contrapor aí uma questão que trabalhe pré-formulação, graus de hidratação, solubilidade, com um gráfico não custa nada. Então, é importante a gente saber fazer essas leituras e saber estabelecer esses paralelos, tá? É bem a cara dessa banca cobrar alguma coisa nesse sentido, já que ela vem batendo tanto em polimorfismo, né? Ela pode querer desviar ali para um pseudo-polimorfismo, abordando essa questão de solução, trazendo ali gráficos e forma hidratada e anidra para vocês correlacionarem, tá? E aí, gente, além dessas propriedades que foram as principais aqui que eu conversei com vocês e que ele destaca ao longo do capítulo, tem outras propriedades importantes, né? E aí existe lá uma tabelinha, e aí vou deixar aqui para vocês depois olharem, né, as demais propriedades, os ensaios relativos para a avaliação de cada uma dessas propriedades durante a etapa de pré-formulação e meio que os requerimentos que as amostras terão que ter para que sejam candidatas para avaliação por esses ensaios durante essa fase de pré-formulação. Então, todas essas são função ali da estrutura molecular. E aí ainda tem ali as propriedades. Então, essas daqui são função da estrutura molecular, e essas daqui que eu correlacionei são propriedades macroscópicas, né? Que são do granel, do pó, do pool ali de pó do insumo farmacêutico ativo. E aí eu vou deixar aqui para vocês também olharem depois. São propriedades que vão resultar de interações intermoleculares. Eu já estou falando ali de propriedades mais macroscópicas. Não macroscópicas porque a gente vê, mas macroscópicas no sentido de que eu estou avaliando agora um punhado ali, um granel, né? Um punhado ali do meu pó. Tudo bem? E aí a gente, então, né, passa aí aos estudos de formulação. Nessa etapa, vão ser realizados aí, esses estudos vão ser realizados para caracterizar produtos iniciais, né, formas farmacêuticas inicialmente idealizados, com base nas características avaliadas nos estudos de pré-formulação. E, na verdade, aqui, essa etapa a gente vai estudar, né, mais minuciosamente quando a gente falar ali nas próximas aulas de cada uma das formas farmacêuticas que a gente tem, e vamos discutir, então, alguns aspectos relacionados a essas formulações, né? Então, nesse momento, é só mesmo para pontuar aqui para vocês dentro dessa grande cadeia produtiva. Por outro lado, a gente vai ter ali os estudos biofarmacêuticos, né? Que vai ser essa interação ali da formulação agora com testes in vitro e comportamento em vivo. E aí a gente vai ter que avaliar a dissolução e absorção desses fármacos. Então, para que um fármaco, né, seja absorvido, a gente tem que ter em mente que, primeiramente, ele tem que estar dissolvido no fluido ali do sítio de absorção. Então, um fármaco administrado oralmente, né, ele tem que ser, essas partículas sólidas, elas precisam entrar em solução, né, e o processo pelo qual um fármaco é dissolvido, a gente chama de dissolução. E aí, quando uma partícula de um fármaco é submetida à dissolução, as moléculas localizadas ali na superfície, elas vão ser as primeiras a se dissolver. E aí isso vai criar uma camada saturada de fármaco em solução, né? E aí essa camada a gente vai chamar de camada de difusão, porque é a partir dessa camada que o fármaco vai permear as membranas e essa concentração vai sendo diminuída ali nessa interface, né? Entre a minha forma farmacêutica sólida, aquilo que está começando a ser dissolvido e as minhas membranas. E a partir dela, as moléculas passam, então, para o fluido, entram em contato com as membranas biológicas e a absorção prossegue.
à medida que as moléculas do fármaco deixam a camada de difusão, ela vai ser realimentada, né, com as moléculas que estão ali na superfície da partícula e que estão sendo gradativamente dissolvidas. E se a dissolução de uma partícula do fármaco ela for rápida, ou se o fármaco for administrado já em solução, a velocidade na qual ele vai ser absorvido vai depender principalmente da permeabilidade, né? E não mais dessa capacidade de entrar em solução, mas sim da capacidade agora desse fármaco de permear. E aí, nesse caso, a gente tem aí os fármacos de classe 3, que eles vão ter alta solubilidade e baixa permeabilidade. Então, o meu limitante ali vai ser a capacidade desse fármaco de permear essas membranas. Agora, se a velocidade de dissolução é lenta, é ela que vai ser, então, agora o limitante da minha absorção. É o caso de fármacos de classe 2 e 4. Pode falar. E aí, como exemplo, né, de fármacos pouco solúveis, a gente vai ter a digoxina, né, que normalmente ela pode ser absorvida de forma lenta ou até incompleta em alguns casos, tá? Além disso, esses fármacos, né, que têm esse comportamento, podem inclusive ter, e quando mal formulados, né, podem inclusive passar pelo trato gastrointestinal de forma inalterada e não serem absorvidos, né, e serem completamente eliminados ali pelas fezes. Então, não é o ideal e por isso a gente faz todo esse delineamento para que garanta, né, transpor aí esses desafios dentro das limitações que a gente enxergou na etapa de pré-formulação, tá? E sob circunstâncias normais, um fármaco ele vai permanecer ali no estômago, né, de 2 a 4 horas, que é em média o tempo de esvaziamento gástrico, e no intestino delgado de 4 a 10 horas, tá? Embora existam variações interpessoais aí também em diferentes ocasiões. Por que eu estou destacando essas informações que são biofarmacêuticas? Porque isso já foi alvo de questão do Exército. Então, são pontos que estão lá ditos nesses capítulos iniciais e que às vezes a gente passa ali despercebido, não dá tanta atenção, mas que às vezes aparece aí numa questão. E aí, certas substâncias, gente, com propriedades anticolinérgicas, por exemplo, elas vão retardar o esvaziamento gástrico. Isso pode aumentar a velocidade de absorção de fármacos que são absorvidos no estômago, mas, por outro lado, os fármacos que vão ser preferencialmente absorvidos no intestino vão ter a sua velocidade de absorção retardada, né? Porque vão demorar mais tempo ali para chegar nesse local. E aí, em 2020, caiu uma questão justamente abordando esses aspectos. E aí é uma questão bem ingrata, porque ela cobrava, assim, copia e cola do Ansel. Então, segundo o Ansel, para que um fármaco seja absorvido, ele deve, primeiramente, ser dissolvido no fluido do sítio de absorção. Como exemplo, tem-se um fármaco administrado oralmente em comprimidos ou cápsulas. Como exemplo, tem-se que um fármaco administrado oralmente em comprimidos ou cápsulas não pode ser absorvido até que as partículas sólidas sejam dissolvidas pelos fluidos no trato gastrointestinal. O processo pelo qual uma partícula de fármaco é dissolvido é chamado de dissolução. Considerando seus conhecimentos sobre dissolução e absorção de fármacos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Quando a partícula de um fármaco é submetida à dissolução, as moléculas localizadas na superfície são as primeiras a se dissolverem, criando uma camada saturada de fármaco em solução envolvendo o sólido. Essa camada é chamada camada de difusão. Tá certinho, né? É o que a gente acabou de falar e está lá escrito no Ansel. Letra B. Fármacos pouco solúveis, como a digoxina, é o exemplo que o livro traz, podem ser absorvidos não somente de forma lenta ou incompleta, ou, em alguns casos, não ser absorvido após a administração oral, devido ao tempo limitado que podem permanecer no estômago ou no intestino. Tá certinho, né? Tem nada errado aí. O cloridrato de diciclomina e aminotriptilina podem acelerar o esvaziamento gástrico e, com isso, reduzir a velocidade de absorção de fármacos normalmente absorvidos no estômago e aumentar a velocidade de absorção daqueles que são, sobretudo, absorvidos no intestino.
Tá certo ou tá errado, gente? Errado. Errado. Porque aqui, ó, o que a gente viu? Que tá aqui, ó, fármacos, né, como a diciclomina e a aminotriptilina, elas vão retardar o esvaziamento gástrico e não acelerar. Então, o erro dessa questão é aqui, né? Se aqui tivesse retardar, ela estaria, na verdade, assim, teria que estar retardar aqui, e aí o fato de retardar, ela ia aumentar a velocidade de absorção no estômago e diminuir a velocidade de absorção de fármacos no intestino, tá? E, finalmente, sob circunstâncias normais, um fármaco pode permanecer no estômago de 2 a 4 horas, que é o tempo de esvaziamento gástrico, e no intestino de 4 a 10 horas, embora existam algumas variações substanciais interpessoais e mesmo intrapessoais em diferentes ocasiões, tá certinho, tá? Bom, além, né, da gente fazer todo esse avaliar todas essas coisas que a gente falou, a gente também tem que se preocupar com a estabilidade. E a estabilidade, gente, ela é nada mais é do que a definição dela nada mais é do que a avaliação da extensão na qual um fármaco é capaz de reter, dentro de limites especificados, durante um período de armazenamento determinado, as propriedades e características que possuía no momento da sua fabricação. E essas estabilidades, elas podem ser de 5 tipos. Então, a gente pode ter uma estabilidade química, que seria a substância ativa reter a integridade química e a sua potência, ou seja, o seu teor rotulado dentro dos limites estabelecidos. Pode ser física, quando a gente fala de propriedades físicas originais, incluindo aparência, paladar, uniformidade de dissolução, suspensabilidade, a depender aí das formas que a gente vai estudar. Microbiológica, quando a gente pensa em esterilidade ou resistência ao crescimento de micro-organismos, né? E aí, nesse sentido, os fármacos líquidos eles vão sofrer bastante, né, com essa questão da estabilidade microbiológica. Terapêutica, em relação à manutenção ali dos seus efeitos terapêuticos de forma inalterada, e toxicológica, em relação a não ter aumento significativo da sua toxicidade. E aí, uma das mais importantes atividades, né, no estudo de pré-formulação é a avaliação tanto da estabilidade física como da estabilidade química do fármaco. Então, vai ser essencial a gente conduzir ali alguns estudos iniciais com amostras desse fármaco, quando a gente está falando lá da etapa de pré-formulação, mas posteriormente também, né, agora numa etapa mais tardia da cadeia produtiva, quando a gente já tem a forma farmacêutica, também vai ser importante a gente entender essa questão da estabilidade. E a presença de impurezas pode me gerar ali conclusões errôneas e até complicadas em relação a desfechos da minha eficácia e segurança da forma farmacêutica final. E aí os estudos de estabilidade, eles vão incluir estudos do estado sólido, da solução e na presença de recipientes, né? Em relação à temperatura, exposição de temperatura, luz, umidade, frasco e material que esse medicamento vai ser acondicionado. Enfim, para isso a gente vai ter aí as legislações que vão dar conta muito bem, né, de tratar e dizer ali o passo a passo do que precisa ser feito. E aí, para a avaliação da estabilidade química de um medicamento, a gente tem que conhecer o que a gente chama de ordem e velocidade de reação. Isso é importante, porque isso está numa cápsula e já foi alvo de questão. Então, a estabilidade, ela vai ser regida ali por equações que vão ter ordens e velocidades determinadas. Então, a depender dessa ordem, né, e é importante a gente entender o que seria essa ordem, a gente vai ter diferentes parâmetros influenciando na estabilidade. Então, por exemplo, a ordem de reação, ela pode ser, a gente pode considerar, né, quando a gente fala de ordem, uma ordem global, que seria a soma dos expoentes dos termos de concentração expressa na expressão matemática, ou uma ordem em relação a cada reagente, que seria o expoente aqui do termo daquele insumo especificamente. Então, por exemplo, se eu estou avaliando uma estabilidade química e eu vou ter lá uma velocidade de degradação estipulada para uma equação como essa, em que eu estou avaliando o meu fármaco e, por exemplo, um recipiente, a ordem global vai ser a soma do expoente
daquele fármaco, né, da concentração daquele fármaco, com a soma do expoente da concentração do meu excipiente. Por outro lado, a ordem, se eu quiser entender como que é o comportamento agora de cada reagente, né, ou seja, do meu fármaco isoladamente ou do meu excipiente isoladamente, eu vou estar querendo saber a ordem em relação a cada reagente. E aí eu vou considerar o expoente apenas daquele reagente que me interessa. E lá em 2015 foi cobrado uma questão em relação à estabilidade. Então, uma das mais importantes atividades do estudo de pré-formulação é a avaliação da estabilidade física e química do fármaco puro. Dentre as características importantes desses estudos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os estudos de estabilidade conduzidos na etapa de pré-formulação incluem a estabilidade do estado sólido, a estabilidade da solução e a estabilidade na presença de excipientes. Está certinho, o livro fala exatamente isso. Letra B. A estabilidade é a extensão na qual um produto retém, dentro dos limites especificados e durante o período de armazenamento e uso, as mesmas propriedades e características que possuía no momento de sua fabricação. Está correto. Letra C. O conhecimento da estabilidade química é importante para a seleção das condições de armazenamento, temperatura, luz, umidade do material de acondicionamento, usado para a dispensação do medicamento e para antecipação de interações do fármaco em uma mistura na forma farmacêutica. Tá certinho. Né? Estabilidade química. Tá. Letra D. Ao avaliar a estabilidade química de um medicamento, deve-se conhecer a ordem e velocidade da reação. A ordem de reação pode ser global, o expoente do termo de concentração individual na expressão matemática. Não. Esse daqui é em relação a cada reagente. Ou a ordem em relação a cada reagente. A soma, ele inverteu aqui. A soma dos expoentes dos termos é a ordem global. E em relação a cada concentração individual, eu me refiro à relação de cada reagente. Tudo bem? Então, letra D é o gabarito, é a alternativa incorreta. E aí, por outro lado, quais vão ser os fatores que vão influenciar nessa estabilidade? O pH é um deles, e aí a gente precisa pensar aqui para fármacos hidrolisáveis. A estabilidade ótima vai estar na faixa de 5 a 6, tá? E, inclusive, isso já foi alvo de questão lá em 2017. Essa banca, né, antigamente não era a VUNESP, a banca era mais ingrata, mas eu fiz questão de trazer essas questões para que vocês despertem aí para coisas que podem vir a ser cobradas dentro desse contexto de delineamento, que é um assunto que a banca gosta muito, e como ela está querendo inovar, né, a cada ano nessa prova, ela pode querer pegar aí aspectos mais diferentes desse capítulo que ainda não foram cobrados ou que foram cobrados no passado. Então, o pH, junto com a temperatura, é o principal fator que afeta a estabilidade de um fármaco propenso à decomposição eletrolítica. Indique a faixa de pH em que a estabilidade encontra-se ótima para a maioria dos fármacos hidrolisáveis. O livro fala isso claramente e é de 5 a 6. Tá? Decorebinha aí, besta. Por outro lado, a gente também vai ter os agentes oxidantes, né, que vão aí influenciar na estabilidade do produto. E aí a gente pode, inclusive, utilizar aí antioxidantes de forma a conservar os nossos fármacos, enfim, dentro da nossa forma farmacêutica. E aí, quanto ao uso de antioxidantes, o livro faz uma classificação ali. Para preparações aquosas, normalmente eu vou usar o sulfito de sódio e bisulfito de sódio, né, com valores de pHs intermediários. Para metabisulfito, eu vou usar em valores de pHs baixos, né? E para o ácido hipofosfórico, o ácido ascórbico e o ascorbato de sódio monotiolglicerol também serão utilizados no contexto dessas preparações aquosas. Então, ele traz ali alguns exemplos no meio do parágrafo, né, que parece não ser uma informação tão relevante, mas eu destaquei aqui porque já foi alvo de questão, tá? Além disso, em preparações agora mais oleosas, a gente vai dar preferência por utilizar antioxidantes que tenham essa característica de apolaridade, então alfa-tocoferol, butil, droxanisol, palmitato de ascorbila, tá?
E, além disso, para esses fármacos, normalmente a gente vai evitar a exposição ao oxigênio, né? Formulando ali em preparações isentas de água, condicionamento em recipientes em que a gente tenha vácuo, né? Ou um gás inerte. Tudo bem? E aí, em 2018, caiu uma questão relacionada aí à estabilidade também. Depois vocês dão uma lida que está relacionada aí com esses aspectos que eu destaquei. E agora, em 2024, ele cobrou justamente esses adjuvantes farmacêuticos antioxidantes, que ele fala nesse capítulo inicial do Ansel, mas ele também vai falar mais à frente quando a gente for tratar das formulações, né? E aí, a resposta era ali o ascorbato de sódio, metabisulfito e o monoetilenoglicol. E aí, gente, uma vez feito todas essas etapas, a gente parte ali para a produção de lotes pilotos e industrial, né? E aí, normalmente, inicialmente ali numa fase 1, a fase laboratorial, que vai ter de 5 a 10 quilos de formulação. Vou usar equipamentos semelhantes ao processo final idealizado. Vou fazer ali desenvolvimento e validação de métodos analíticos, estudar aspectos da estabilidade e confeccionar 3 formulações tidas como ideais. Para aí eu partir para a escala piloto, em que aí eu já tenho aí um aumento, né, em termos de quantidade, de 50 a 100 quilos. Já parto para estudos clínicos de bioequivalência, biodisponibilidade. Vou estabelecer o lote econômico, né, aquele que eu consigo maximizar a minha processabilidade em termos de ganho, né, econômico também, não apenas tendo aí aspectos relacionados à qualidade, eficácia e segurança desse medicamento. Vou definir o processo e etapas críticas, estabelecer os limites de controle e dar continuidade ali aos meus estudos de estabilidade. E, finalmente, né, aí eu ainda, nessa etapa, ainda faço uma validação desse lote piloto e, finalmente, transponho a escala para que a gente vá ali para a escala industrial. Então, esse scale-up ou transposição de escala é justamente essa transferência da escala piloto para a escala industrial. E aí, normalmente, eu vou ter que ter ali 3 lotes, mais a validação de todo do meu processo. Gente, alguma dúvida? Passeamos aí por todo o delineamento. De forma geral, a gente viu toda a cadeia produtiva de desenvolvimento de uma forma farmacêutica, né? E que são conceitos aí aplicados para qualquer desenvolvimento. Seja ele o sólido, que é o mais complexo, e foi o que eu citei aqui várias vezes, seja ele uma solução oral, que é mais simples de se produzir. Ok? Alguma dúvida? Essa aula ela vai ser disponibilizada